5 de agosto de 2007. Aquela era a data definida pela comissária de bordo Melânia de Ataíde, de 44 anos, para mudar radicalmente a sua vida. Casada há décadas com o piloto Sérgio Pinho, que à época tinha 70 anos, Melanie, ou Mel como todos a chamavam, entra no apartamento do casal disposta a pedir a separação. Já sem uma vida a dois, Mel queria mais do que o marido podia oferecer. Ela queria redescobrir o amor, queria se redescobrir como mulher. Mel precisava experimentar a palavra vida em todo o seu mais completo significado. Mas Sérgio, piloto, não estava disposto a deixar Mel, a comissária, partir para novas rotas em voo solo. Depois que Mel fala para o marido que ela iria desembarcar do casamento, Sérgio resolve interromper de vez qualquer plano de viagem da agora ex-esposa. Confira a promotora doutora Solange Beretta trazendo os detalhes deste caso que, após 16 anos já transitado e julgado, nunca teve o desfecho esperado. Infelizmente não há fotos de Mel viva. As imagens nesta abertura são da reconstituição do crime com uma modelo fazendo o papel da vítima. Esta entrevista está dividida em duas partes. Depois de uma breve escala, continue agora o seu voo até o destino final. Ela falou, não, sim, mas só que hoje eu vou falar pra ele que eu quero me separar. Ela fala isso no dia da morte dela? Sim, ela fala isso no sábado. No sábado já no bar, isso? No bar. Ou seja, há horas a minutos antes se bobear de morrer. E todo mundo desaconselha que ela faça isso, né? Faz isso. Primeiro vai atrás de um advogado. Ela falou, não, eu não quero mais e hoje é o ponto definitivo, é o dia D. A mãe liga mais uma vez para ela, vai para casa, Mel. Mãe, eu não vou e hoje eu vou terminar o meu casamento. Nossa. Hoje eu termino o meu casamento, eu tô decidida. Né? Era algo que talvez ela já viesse amadurecendo há muito tempo. Sim, mas a bebida deixa as pessoas mais corajosas também. Deixa mais corajosa. E mais agressiva. Ela não era uma mulher não, mas agressiva, eu digo, ela tá no ponto que ela quer... assertiva. Tudo bem, ela quer separar, ela decidiu, ela vai subir, ela vai pegar o cara que tá enchendo o saco, inclusive da mãe dela, e vai falar, amor, acabou. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Não há notícia de que alguma vez isso tenha sido assunto entre eles. A mãe insiste mais uma vez, chega a falar com a Ana Maria, chega a falar com o Fernando, a quem ela não conhecia. Ela conversa com ele como? Ela tinha o celular dele? Não, do telefone da própria Mel. Ela liga para a Mel, e a Mel passa para Mel passa para Ana Maria. Ai, que situação. E daí a mãe fala, deixa eu falar com o Fernando. Fernando, olha, fala para ela não tomar uma decisão dessa forma. Ela falou assim, eu já falei, dona Edna e tal. Enfim, aí por volta das 9h30, 10 horas da noite, os amigos vão embora e ela fica no bar só com o Fernando. Tá? Há uma divergência de horário, mas depois analisando bem... não tinha câmera de segurança, nada. Pois é. 2007. Não, você tinha me perguntado, né? Tinha. É. Foi entregue à polícia. Não está nos autos. A polícia não olhou? Não há nada. Ela pega, então... Câmera de segurança do bar e do elevador? Não, do prédio. Foi isso que até eles mostra pegaram. como ela estava entrando. Exatamente. Então. Não existe, tá? Existe, entregue, mas não foi usada. Existe, mas não foi usada. E sabe-se lá Deus onde anda também depois de tantos anos. Quem entrega essa fita é a síndica do prédio por volta das 3 horas da tarde do domingo. Ela morre no sábado. Ela morre no domingo, à 1h30 da manhã. Tá. Então ela ficou no bar no sábado. Ficou no sábado. Segundo o porteiro, que eu confio muito mais no porteiro nessa hora, né? Ela chega a entrar no prédio por volta de 11h30. Ela se despede do Fernando e fala... Então... Amanhã eu tô morando com você. Ele falou, minha mãe de Deus, não faça isso.
que vai acontecer? Já pensou? E ele olhou e falou, meu Deus, mas onde essa mulher vai dormir? Sabe que não me pareceu? Tipo, bom, talvez Tudo bem, porque ela morreu, né? É uma não. É lucubração, não sei. Eu acho que... Podia ser até que ele estivesse feliz da vida. Pode ser, né? Porque imagino também... É uma mulher bonita, jovem, né? Sim. Vai saber, tinha um bom papo. Vai tirar a solteirice do solteirão. 30 anos divorciado, sem nenhum solteiraço. relacionamento. Solteiraço. Mas que já estava com 62, né? Tá na hora de pensar no tá próximo, né? Tá procurando uma enfermeira, não uma esposa, né? Exatamente. Tá bom. Bom, daí ela sai, larga Aí ela ele lá. vai, deixa ele lá. Antes dela sair, ele diz o quê? Que ela tava o quê? Vou lá me separar e já volto. Não, ela falou assim, eu vou para casa, porque a mãe insistiu muito, a mãe ainda liga, então, e ela vai para casa e falou, eu vou falar hoje para ele. E disse também para as amigas, né? É hoje que eu vou falar, hoje é o dia. E ela vai para casa. O porteiro diz que ela estava normal, né? Ela chegou, era muito próximo da casa dela, era um trajeto que ela fazia normalmente, mesmo que ela tivesse alcoolizada, não era algo que dificultaria, né, o acesso dela à residência. Aí, chegando na residência, agora nós vamos para a versão do Sérgio. O Sérgio diz que ela chega, vai até o quarto do casal, fica no pé da cama e ele fala para ela, você acha que isso é certo? Você ficar até essa hora no bar e me deixar aqui sozinho, você acha que você está fazendo certo? Aí ele falou, nós precisamos rever esse casamento. Ela diz, realmente precisamos. Vira as costas e vai. Ele praticamente disse que eu é que queria me separar. Isso. Eu não, precisamos rever. Precisamos rever, ou vamos... Eu digo, ele que falou, ele teria falado assim... Ele toma a iniciativa. Na versão dele. Na versão dele. A versão dela a gente não tem. A versão dela nós não temos. Nós podemos até saber o que ocorreu, parte do que ocorreu, em razão dos testemunhos. Sim. Aí ela vira as costas, vai para o escritório, onde havia uma cama, e ela vai se deitar. Segundo ele, ela tomava remédio para dormir, tinha todos os remédios psiquiátricos. Mas não na cama com ele? Não. Segundo ele, ela volta e meia dormia nesse quarto porque ele roncava. Agora, pera lá, se é você que ronca, sai você, né? Mas ela saía para dormir no outro quarto. Isso nunca foi comentado pelas testemunhas. Que seria um fato, né? Meu marido ronca tanto, eu durmo no outro quarto. Eu sei, todos é verdade. Não é nada desairoso, né? Mas a Ana Maria sabia que ela vinha já há algum tempo dormindo nesse outro quarto. Nessa a Ana Maria cama. já sabia. E ela fala por que ela... Para Ana Maria, porque ela não queria mais ficar na mesma cama com ele. Na mesma cama com ele. Eles não tinham mais nada. Segundo que ela falou para o Fernando, que eles já não mantinham mais relações sexuais há muito tempo. Que eles viviam na mesma casa, mas que eles não tinham... né? Também vários casais vivem assim por anos. Né? Qual é a versão das testemunhas? Ela chega em casa, telefona para o celular da Rita. Ela, a Mel. E diz... Dentro do apartamento já? Dentro do apartamento. Né? E diz, eu já falei tudo para o Sérgio. Então nós temos uma versão dela. Nós temos uma versão dela, dada por terceiros. Sim, mas que foi que... Ela fala, e a Rita fala o que mais? Fala assim, olha, já falei para o Sérgio, ele aceitou de boa, né? Tudo bem, ele falou para a gente deixar para conversar isso na segunda-feira. Eu também achei estranho, porque ainda teria domingo, né? Mas deixou para conversar na segunda-feira e eu vou dormir aqui, vou dormir no quartinho. Ela chamava ali de quartinho. Ela já tinha arrumado alguma mala, alguma coisa? Nada? Não. Eu acho assim, naquele momento ela foi dormir, né? Então, na segunda-feira ou no domingo, provavelmente ela fosse se encontrar com o Fernando. Agora, ela não fala em momento algum para a Rita, eu falei do Fernando. Ela fala, eu já conversei com o Sérgio, ele aceitou numa boa. E ela liga também para o Fernando? Ela liga para Ana Maria e diz também, eu já falei, e feliz,
feliz, alegre. Nossa, então Né? e ele ainda vai... Bom, vamos descobrir a invenção dele. Ela falou, eu tô feliz. Falou assim, não é melhor você vir dormir aqui? A Ana Maria falou. Falou, não, imagina, ele não vai fazer nunca nada comigo. Né? Eu vou dormir aqui no meu quartinho. Né? Tinha uma televisão, era um escritório, mas era como se fosse também o quarto dela. O quarto dela, pelo menos nos últimos tempos. A mãe dela telefona para o telefone fixo, provavelmente porque, como ela estava ligando pelo celular, ligou para o fixo. Essa ligação, isso que eu estou falando das ligações, e a mãe isso fala está com ele? comprovado. A mãe dela Quem fala com... atende é o Sérgio, ela pega na extensão e diz, mãe, pode ficar tranquila. Já estou aqui. Eu estou em casa e já conversei com o Sérgio. Ele compreendeu e ele está numa boa e ele falou que a prioridade dele é a mãe dele. É a mãe dele. Provavelmente, nós não sabemos qual foi o teor, o conteúdo dessa conversa. Sim. Segundo o Sérgio, foi aquilo. Provavelmente ela deve ter dito. E o Sérgio confirma essa ligação com a mãe dela? Ele, depois, em juízo, ele fala que houve essa ligação, mas ele não lembra. Quando o réu não quer contar, ele não lembra. É, verdade. Né? Ele não lembra. Só lembra do que interessa. Ele só lembra o que interessa. Como não há como negar esta ligação, porque está registrado, quando você tem uma prova documental, Sim. ela é inconteste. Essas outras duas ligações que ela teria feito para a Rita e para Ana Também Maria, ele não está- ouviu, não lembra? Ele não fala nada, Não estava lá. mas está documentado. Não, essas ligações existiram, mas eu digo, ele disse se ouviu, não. Ele pode também, nesse ele pode falar nem ouvir. O que ele diz é o seguinte, ela fala isso na beira da cama, na beira do Fala pé na da cama. beira, ele fala para ela que isso não está certo. Exatamente. E vamos rever esse casamento. Exatamente. porque E ela isso- falou assim, realmente, nós precisamos rever. Para alguém que saiu tão decidida, para alguém que Ela não teria tido essa resposta. teria tido essa resposta. Ela teria no máximo falado assim, ai, que bom que você também está pensando assim. Exatamente. Não. Ela vira as costas, entra no quartinho e vai dormir. E aí ele diz o quê? Que ela foi para lá... Foi para lá e dormiu. Ela fala com as duas amigas, ela fala com o Fernando, conta para o Fernando que já contou para o Sérgio, já falou para o Sérgio que quer separar. Em momento algum ela diz, eu já Peraí, falei volta de um pouco nós. então, peraí. Ela fala com a Ana Maria, Rita. com a Rita, Ana Maria, a Ana mãe Maria, liga. a mãe dela. E aí ela liga ainda pro Fernando. E ela fala pro Fernando. Na verdade, ela liga pro Fernando cerca de 3 ou 4 vezes, porque ele ainda está no bar. Tá o celular. E fala assim, por que você vai para casa? Vai descansar. E insistindo para ele, como ele era amigo do dono do bar, ele estava ali, o dono do bar foi embora, ele ficou com os garçons, enfim, ele ficou por ali. Né? Ele não tinha por quê. Ela já estava dando uma controlada também. Não, Agora você não vai para foi, casa. Não, eu tô não. brincando. E sabe imagina. que não foi? E ele falou, não. Tanto é que a defesa chega a querer dar a entender que ela ficou Louca. mal demais, né? Porque ele não tinha ido para casa, que ela estava com ciúme. Ele falou, não. Ah, que o pseudo-suicídio teria sido por conta do Ela amante. falou assim, meu Deus, essa mulher que estava com aquele ímpeto, com aquela paixão, estava vendo que o homem, objeto da paixão dela, estava num bar. E também perdendo o marido, que o marido já avisou que Sim, acabou. O marido já tinha dito, né, que tinha terminado. Não, ele falou, não. Tanto é que as ligações não são ligações pequenas, eles conversam. Ele falou, não, a gente falava de amor, a gente falava... E ela falava só como cuidado, vai para casa descansar para a gente poder estar junto. Enfim, ela não ficou zangada. Ele nem chega a falar para ela ir pro aparte hotel dele. Não, hipótese alguma. Ele só diz. Eu já falei É tudo uma pena, pro né? Porque Sérgio. talvez se ele falasse, vai, vem, vamos embora, talvez ela tivesse saído. Bom, Eu não- acho que a vida não tem realidade mas paralela. Você vê que então. nem a da Ana Maria, que era só ela pegar o elevador e ir, ela não tinha nenhum receio do Sérgio. Por isso, ele não era um homem agressivo, ele não era um homem estúpido, ele nunca tinha tentado nenhuma agressão que pudesse fazer com que elas, né, O que leva a supusesse fazer que isso? ele iria fazer isso. Bom, né? depois dessas ligações, ela foi dormir. Aí ela foi dormir. O Sérgio diz que ficou no quarto, vendo televisão,
E a certa altura ele foi até a cozinha, fez um lanche, trouxe para o quarto, ou seja, confirmando aquilo que ela falou, né? Que o que ele sabia fazer era comer e assistir televisão, né? Ele diz que por volta de 1h30 da manhã, ele ouve um barulho que a ele pareceu ser ou uma prateleira caindo ou um tiro. Ah, porque é o mesmo barulho. É impressionante. Eu achei... Para quem já ouviu prateleira caindo, para quem já ouviu tiro sendo dado... Eu acho que não guarda nenhuma similitude, né? Nesse momento, ele se levanta, ele vai até o quarto dela. Ele não diz em momento algum que ele gritou, o que está vendo? Nada, absolutamente nada. Principalmente porque ele desconfiou que fosse um tiro. Né? Não era, houve um barulho e eu fui ver o que era. Não, ele desconfiou que fosse uma prateleira caindo ou um tiro. Ele entra no quarto, o quarto está com as luzes apagadas, a televisão estava acesa, ou seja, a única iluminação... Do quarto dela ou do quarto dele? Do quarto dela, do quartinho. Ah, no quartinho tinha uma TV acesa? Tinha uma TV acesa. Ele entra... Ligada, né? Ligada. Ele entra e com a luminosidade, isso é o primeiro depoimento dele, com a luminosidade da televisão, ele pôde perceber que ela escorria sangue por trás da orelha dela, na cabeça dela, que ela estava deitada na cama, e ele percebe a existência da arma. De um revólver. De um revólver. Este revólver era dele. Este revólver ficava guardado no criado mudo dele, na última gaveta, escondido, bem atrás, onde havia um local... Do lado da cama... Do lado da cama dele. E aquela hora que ele disse que ela entrou no quarto, não teria pegado o revólver? Não, ela se postou... Porque para pegar, ela teria que abrir muita coisa. No pé da cama, respondeu a ele e foi embora. E ele disse, então, que ela pegou algum dia antes esse revólver? Não sei. Essa começa a ser a história dele. Ele pega a arma do chão e coloca a arma sobre a cama. Como estava escuro, como a luz... Eles moravam no 22º andar. Por que não acendeu a luz? Ele pega e vai até a persiana da janela e abre a persiana da janela para ter uma iluminação maior. E por que não acendeu a luz, gente? Não sei. Até hoje ele não explicou. Ele abre a persiana, volta até a cama e, antes de qualquer coisa, ele vai... E ele não fala, Mel, Mel, Mel? Nada. Que os vizinhos ouviram tiro? Nada, não há relato de ninguém que tenha ouvido tiro. Também a polícia não foi ouvir nenhum vizinho próximo, porque os outros vizinhos, um morava no 9º andar, outro no 15º. É apartamento 2 por andar ou 3 por andar, sei lá. Não, acho que eram mais. Eram mais. Então mais fácil ainda de ouvir. Eram mais apartamentos, acredito eu, pela numeração dos outros. O deles era 222/223, eram dois apartamentos. Tem aí o 221, tem que ter o 221. Tem que ter o 224, porque tem o 154. Então, não, tem mais. E é mais fácil, as paredes não são tão grossas. Exatamente. Também a polícia não se interessou em ouvir. Muito bem. E ele não gritou, não falou, não se desesperou, não puxou ela da cama, nada. Eu estou te relatando exatamente então, o que ele disse. Porque é natural. Se eu chego e vejo uma pessoa que está acontecendo, você pega a pessoa. Nada. A providência que ele tomou foi... Porque ele não sabe que é um local de crime pegar ainda. o braço direito dela e tomar a pulsação. O pulso? Eu não sei. Quando ele percebe que não há pulsação, ele simplesmente diz, bom, não adianta nem eu chamar o resgate. Ele não liga para o 90, o 93, o 92? Nada. Ele faz o quê? Detalhe, num segundo depoimento dele, ele diz que chega no quarto e que o quarto está todo esfumaçado. É porque é um revólver, não é uma pistola. Então você tem saída esfumaçado com cheiro de pólvora, tá? Posteriormente é feita uma perícia, é feita a reconstituição do crime, né? E é feita uma perícia também na arma
também num ambiente fechado e tudo mais. Realmente, a arma, né, o revólver, depois de disparado, ele solta realmente os gases, a combustão, ele Até realmente por isso forma que faz aqueles exames de pólvora. resíduo para verificar se há partículas de chumbo. Mas aquilo pega fogo, claro, há uma combustão, então há fumaça. Foi constatado que aquela arma, né, ao ser efetuado um disparo, aquela fumaça existe, porém ela se dissipa em centésimos de segundo. Ou seja, não teria como ele chegar e ainda estar lá. o cheiro da pólvora Sim. é possível, né? O quarto estava fechado, mas foi feita uma simulação num local fechado, centésimos de segundo. Veja, é um homem de 70 anos que não faz atividade física, que estava em repouso. Sentado comendo. Repouso, deitado. Ele já estava no quarto? Ele já estava deitado. Achei que ela estava na Sim, cozinha. Ele não saiu do quarto. Depois que ela saiu, a única vez que ele sai do quarto é para ir fazer um lanche, segundo ele. Então, esse lanche ele come no quarto. Come no quarto. Ele está deitado vendo TV. Né? Ou seja, Até ele levantar, minha até filha. ele levantar. Ele não é um jovem, Não, né, pôr os pés, ágil. pôr o chinelo. Nem que vá descalço. Não, tô dizendo, né? vai, porra. Mas só que foi As- feito também uma simulação de quanto tempo ele demoraria para chegar. Veja, nessa simulação nós não estamos na mesma situação. Eu sei que eu vou ter que levantar, né? Eu não estou sim, você em não tem a estado... surpresa. Exatamente, eu não estou em estado de repouso. Porque, veja, ele estava deitado já há quanto tempo? Quantos cochilos, né? Cochilou, não cochilou? Enfim, existe todo... Sim. Né? Foram 14 ou 18 segundos, Já teria sumido essa fumaça toda. né? Que ele, sabendo que ia ter que andar até o quarto... Né? Pra onde ir? Porque ele ouviu um desperto. barulho. Ele ouviu um barulho, ele poderia ter ido pra sala, ele poderia ter ido Não, pra ele foi cozinha. direto Pro quarto dela, porque só podia ser lá. Porque o barulho era um barulho... bom, tiro... poderia ser na sala, né? Realmente. Bom, enfim. Então, essa historinha dele... Porque daí o réu começa a incrementar a sua história, né? Foi feito o exame residográfico nela e nele? Bom, o que ele faz primeiro? Ele não liga para o 90, ele não liga para o 93, ele liga para a Ana Maria. Do telefone de casa tem alguma ligação para alguém? Tem, para Ana Maria. Para a Ana Maria, ele liga, não é pelo interfone. Eu digo assim, ele não ligou para alguém. Ele liga para o telefone. Ela não atende, cai na secretária secretária. eletrônica. Na época se usava Sim, secretária muito, eletrônica. claro. Se usava muito telefone fixo também, né? Então ele liga, ela não atende, ele liga então para Rita, casada com o Zé. E a Rita atende. E ele fala para Rita: olha, Rita. Desesperado? Normal. Ele fala o quê pra Rita? Olha, a Mel se matou. A Mel se matou. Amanhã é o enterro, às 2 da tarde. Se você quiser descer para me ajudar, é isso que ele faz? Você pode descer aqui? Ele faz Eu isso. estou tentando falar com a Ana. E ela não atende. Ela não atende. Dá para vocês Preguiçosa. entrarem em contato com a Ana. Essa Ana é uma pra ela preguiçosa me que não me atender. atende. À 1h30 da manhã, o que ela está fazendo que não me atende? Aí o Zé. E eles estranharam esse Liga. comportamento dele? Naquele momento. Não, acho naquele que eles momento não, mas não é uma estranharam coisa- a situação, né? Claro, mas qualquer um vai estranhar posteriormente. Porque né? ele ainda falou que ela se matou. Ela se matou. Nossa. Depois dela ter conversado com a outra toda feliz que vai separar Ela e no dia estava seguinte... alegre, ela estava Ah. feliz. Ela falou para as amigas que tinha falado para ele que ia se separar, falou para a mãe que já tinha E contado eles tudo para descem, ele. eles descem, sobem, sei lá, chegam no apartamento. E aí? Aí o Zé liga para Ana no telefone e no celular dela e ele interfona. Ele não satisfeito em deixar a mensagem na secretária eletrônica, ele interfona. Daí ela atende o interfone e o celular. Daí ele fala assim: olha, a Mel se matou, dá para vocês subirem aqui? Vamos trabalhar, gente? Amiga de vocês, resolve aí. É isso? Que pessoa agradável. Adoro teus comentários. Não é? Eu acho o máximo. Mas não, é assim, eu fico imaginando a pessoa falando dessa maneira. Exatamente. Porque eu acho que essas pessoas, elas perdem muito o controle, porque elas acham que estão em controle. Sim. E elas são zero de controle. Sim. Então elas agem como se fosse algo
né? Sim, Bobo. eu não consigo, nem para fingir, né? Nem para fingir. Pelo menos respeita a minha Gente, inteligência. respeita a inteligência do ouvinte, né? Pelo amor de Deus. Por favor, né? Aí eles chegam lá. Ele tá Eles como? sobem. Comendo? Ele tá comendo. Foi fazer um sanduíche, um lanche, é isso, de novo. A porta está aberta, ele está na sala e ele aponta o quarto onde ela está e falou assim, ó, ela se matou. E ele com o sanduichão. Não, agora imagina só o tempo inteiro comendo. Aí ela vai pra lá. O Zé vai até o quarto, a Ana segue o Zé, fica postada na porta. Tava com luz acesa, luz apagada. A luz estava acesa. Porém, ele, em momento algum, acendeu essa luz, mas a luz estava acesa. Só para entender o que muda se ele tivesse acendido ou não, ele poderia ter esquecido que acendeu a luz. Se você quer saber exatamente o que aconteceu, você não fica na penumbra, Ah, né? não, lógico, claro. E ele disse que ele não acendeu. Sim. E ele, porque é uma coisa que eu falo. E detalhe, num depoimento posterior, ele diz que quando ele entra, tá aquela névoa, eu imaginei um Não, fog lógico, londrino, também, né? Ele olha, ele vê um buraco na cabeça da Mel, e não só um buraco, sangue jorrando. Tudo escuro. E fazia, é muito interessante, porque ele fazia sonoplastia, né? Bluff, 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 Sangue bluff. bluff bluff? Mas faz sangue bluff bluff? Acho que não. Eu nunca ouvi a Rosângela falar. Pois é, o sangue Vou perguntar dela pra fazia, ela. né? O sangue dela devia fazer. Isso tudo com a iluminação que vinha. Não, e detalhe, se Da ela tá todo televisão. escuro, o sangue é escuro. Ela tem um cabelo Ela tem preto. cabelo preto, comprido. Escuro, comprido. Outro detalhe, ele diz que ele mede a pulsação. E ela estava sem pulso. O sangue, quando para o coração, o sangue para de correr. Sim. Para de circular. Não tem Portanto, plof, não plof. dava para fazer Plof, plof. plof. Não, o sangue já acabou. Né? É, Não, e jorrava. Ah, jorrava? Jorrava. Né? Com um buraco. Aí ele viu o revólver Não, e ele falou... viu o buraco, ele conseguiu Então, ver o buraco. E aí ele vê o revólver no chão, segundo ele. E aí que ele põe em cima do sofá? Aí ele põe em cima do sofá. O Que é um Zé... sofá, né? Não é uma cama. Não, uma cama. É uma cama. É uma caminha. Uma caminha de solteiro. O Zé entra. Quando o Zé entra, ele vê a Mel deitada. Vê exatamente as fotos que nós temos. Eu vou botar algumas fotos. Né? Ela está deitada sobre o seu lado Ela tá assim, esquerdo. né? Deitada assim. Esta mão Assim, esquerdo. aqui por baixo tem o travesseiro. Então, aquela pessoa que dorme com a mão por baixo sei do como é que travesseiro. é. Né? Esta mão estava nessa posição e ela estava coberta. Na foto... Com a mão direita por baixo da coberta? Não, a mão dela direita aparecia, né? E aparecia a mão, mas ela estava coberta. Eu vi a foto. Vamos lembrar o Aquilo é seguinte, absurdo. nós estávamos em agosto. Frio. Moema Frio. é um lugar mais fresco, né? Não, devia O estar frio, aeroporto já estava frio, né? Agosto é mais frio que julho em São Paulo. Exatamente. O que o Zé vê? O Zé disse que tem dificuldade em ver a arma, que ele teve que... Ele não botou a mão, mas ele viu a arma, mas porque havia um cobertor. O Zé diz que o cobertor cobria desde o pescoço até o braço, tendo somente a mão direita Tá impossível. descoberta. Sendo que ela é destra. Ela é destra. Então ela não se mata com a esquerda. A gente não. Até mesmo porque Não dá. ninguém vai se matar dessa Não dá. forma, né? Até Ela pode, era mas o destra. braço estaria aqui. tem Não, outras... mas ninguém vai O usar. arma vai para outro lado. Quem é canhoto vai usar essa mão Sim, e vai lógico, acertar a sim. têmpora esquerda e não a têmpora direita. Sim. E o cobertor estava cobrindo esta parte aqui, tá? Isso é o que o Zé disse que viu. E a Ana também viu essa cena. A Ana só não consegue ver a arma, porque como o Zé chega muito próximo do cadáver, no caso, ela consegue ver que nesta mão esquerda tem um celular, a mão dela estava assim, o braço por baixo do travesseiro que apoiava a cabeça. Esta mão
desta forma, com o celular aberto, era um celular aquele flip, aberto nesta mão. O Zé diz, olha, eu vi que tinha alguma coisa na mão, mas eu Na hora não registrei. consigo, né, dizer. E a arma eu não conseguia, ela não estava tão exposta. Quando você vê a foto feita pela perícia, você não vê isto. Você vê o cobertor descobrindo desde o ombro. E por que não está? Né? E não vê o celular na mão, o celular está pousado no colchão, e você vê a arma sobre um travesseiro, que era o travesseiro que apoiava a mão direita. E quem que organizou isso? Bom, eu só consegui ver uma hipótese, né? Uma hipótese. A polícia militar é chamada pela Ana Maria, porque ela chega e fala assim, você já chamou a polícia? Não. Ele achou que, vamos enterrar amanhã, para que polícia, é isso? Não chamei. Eu falei, mas precisa chamar. Ela aciona 190, 190 manda os policiais, né, encaminha e ele liga os policiais para o militares. McDonald's. Não, ele tinha ligado já, antes de ligar para os vizinhos, ele liga para um sobrinho dele que mora em Cotia. Ele é advogado? Alguma Não coisa? sei. Não sabemos. Ele pediu para o sobrinho levar um Mac Lanche Feliz para ele. Pode uma ser, coisa assim. na cadeia, né? É. Aí a polícia militar chega. Segundo o Zé e a Rita, que foram os dois que permaneceram até o momento em que chega a polícia militar, ele não entrou mais no quarto. Quando a perícia chega, esse quarto está preservado pelo policial militar. Os policiais chegam, preservam o local, uma outra viatura leva o réu até a delegacia de polícia do 27º Distrito Policial. E ele, em momento nenhum, tentou abraçar ela, nada. Porque é assim, o que eu falo para as pessoas, se você chegou e a pessoa está morta, não mexa em nada, fica aqui no local de crime para ajudar. Só que você ouviu um tiro, a primeira coisa que você chega é você pegar e puxar a pessoa, tentar levar a pessoa para salvar. O inconformismo chamar o 90, o 92, o 93, que eu nunca sei qual que tem que ligar. O 92, que é o SAMU. O 93 é o 92 é o SAMU, mas o 93, o resgate... mas aqui é o 92 que você viu uma pessoa com tiro, você chama médico. Sim. Não, mas ele tirou o pulso dela, né? Ele mediu então, e ele é médico, né? E tudo bem. Não, ele disse que qualquer pessoa... Eu não sei medir tem pulsação. Condições. Eu tento várias vezes e às vezes eu não sei. Não tenho... Às vezes aqui, quando eu estou malhando muito, que dá. Detalhe. Posteriormente, a resposta de quesitos... O médico legista, indagado se a pulsação... Teria cessado já? É a única forma de você constatar se a pessoa está ou não morta. Ele falou que não, né? Que existem outros. Né? É muito mais difícil, que é a femural e a carótida. Essas sim. Claro, é muito mais superficial. Né? Ela é mais calibrosa, ela é mais calibrosa, né? E também indagado dele se era possível ter cessado o batimento cardíaco, portanto ele não constatou o batimento cardíaco ao sentir o pulso dela, do sangue jorrar pelo ferimento. Ele falou impossível justamente porque o sangue deixou de circular. Se ele deixa de circular, sim, ele não tem como. Pode continuar falando. Bom, então, eu só posso acreditar, porque daí chega a perícia, o delegado de polícia vai, do 27º Distrito, vai até lá, a notícia é de suicídio. Copiado para a PM, um provável suicídio. Para o delegado, suicídio. O delegado deixa o réu na delegacia e vai até a casa. Ele chega no apartamento. Ele chega no apartamento, a preservação do local pela polícia militar. Posteriormente, chegam os peritos. E os peritos fotografam. Então, eu não posso... Duas testemunhas me dizem que esse cobertor estava cobrindo
o ombro. Não cobria totalmente o braço, deixava à mostra a mão direita. Esta mão não estava coberta porque ela estava debaixo do travesseiro onde pousava a cabeça da vítima, certo? O delegado de polícia vai ao local e aciona o DHPP. Olha, você há de me perguntar, mas Solange, foi narrado um suicídio. Sim, mas o delegado tem mais de 2 neurônios. Sim, lógico. Né? É um crime sem autoria, na verdade. Exatamente. Tem que provar até ser suicídio. Há de se verificar o que aconteceu naquele local. Por quê? Não há... eu nunca vi um suicídio ser cometido da forma como foi. Em primeiro lugar, o suicida, ele quer se matar. Ele quer se matar. Eu tinha um médico legista que eu gostava muito, né? O Dr. Juarez Montanaro. Bárbaro, excelente perito, excelente Eu acho legista. que eu já entrevistei ele. Ele é demais. Eu acredito que ele já esteja aposentado, ele estava Não, muito... mas Sim, pode eu ser há digo muito assim, lá tempo. 2010, Sim, 2011. Pode ser. Esse nome ele é não muito é bom. estranho. É que eu não posso falar palavrão aqui, mas eu vou substituir o palavrão. Quando eu tinha algum caso em que alegava-se o suicídio, ele falava, Solange, o suicida, ele quer morrer, ele quer se matar, ele não quer ferrar, ele falava outra palavra, o perito. Ele não fica elaborando como ele vai fazer para enganar o perito que aquilo não foi um suicídio. Então, você tem na literatura, na prática, a posição de cadáver. Não sei se você vai se recordar, aquela moça que convivia com PC Farias, que Sim, tanto se falou... Solange. Não era Solange. Não é Solange Simone? Eu sempre esqueço o nome. Eu sei. Solange ou não? Solange é você. Eu sei quem é. Eu lembro desse caso do PC Farias, que é aquela cena... Que tem o tiro, ela dá um tiro. Mas aquilo foi suicídio mesmo? Não sei. Que Precisaria ver os autos. O que ele disse? Precisa ver os autos. Não, eu que estou dando o exemplo dela. Né? Porque nós tínhamos um caso a examinar, eu não lembro bem, na época eu era promotora de justiça em Barueri. Então, veja, quais são as posições normais, né, do suicida que se mata com um tiro? Primeiro, ele quer morrer, ele não quer se machucar, ele não quer sentir dor. Ele não quer correr o risco de não morrer. Ele já está buscando um meio eficiente, né? Porque um tiro, em princípio, na cabeça não vai te dá para matar, dar 2, né? Eu conheci um investigador de polícia numa cidade chamada Cardoso, que ele deu um tiro e não morreu. E ele deu um tiro aqui. Mas deve ter 2? Hã? Porque eu já vi um caso de um suicida com 4 tiros. Com 4 tiros. Esses são ótimos, né? Eles são persistentes. Ele quer né? mesmo, né? Ele quer. Então, ele esse quer morrer. Tem que ser esse... Então, você não vai dar um tiro na perna. Vai dizer, não, eu sei que aqui passa uma veia femoral. Vai sofrer, você não quer sofrer. Eu não quero sofrer. Ele já optou. Ele não optou por um veneno. Dá mais com um tiro. Você não quer o drama. Exatamente. Então, o tiro é dado nessa região. E também dentro da boca, né? Na no região céu da boca. palatar e nessa região. Pode ser mais aqui. Não né? aqui. Esse investigador, ele era muito engraçado. Ele deu aqui e aqui vazou, ele ficou cego de um olho, mas não morreu, né? Muito bem. E ela é aqui, né? Hã? E ela é aqui. O dela foi nessa aqui. região. Não, o local, tudo bem. Até daria. Né? O local, tudo bem. Mas veja como eu estou fazendo o movimento. Eu estou apoiando o cano da boca, a boca do cano, desculpa, na minha cabeça, até para poder eu ter uma firmeza maior, porque a gente sabe que o tiro vá, não faça assim, ele tranco. Dá um tranco. Ela sabia tirar. Bom, termina isso, depois eu já vou perguntar as outras coisas. Então, chega o delegado, vê aquela cena e fala, bom, suicídio aqui está meio difícil, não é a posição normal. Né? Não é uma situação que aparenta. Eu tinha um homem e uma mulher casados dentro daquele ambiente. Não dormindo no mesmo quarto. Ela dormindo num quarto, ele no outro. Tem alguma coisa, né? Alguma coisa está fedendo no reino da Dinamarca. Ele aciona o DHPP. O DHPP, né? Maravilhoso, com a sua equipe de peritos, vai ao local. Quando o DHPP vai ao local, o réu já está de volta. Na casa? Sim.
Ele já foi ouvido, tá, é um suicídio, vou voltar para minha casa. Ele volta. Então, eu só posso imaginar, Beto, que quem mexeu no cadáver foi a Polícia Militar. Não, a Polícia Militar, porque ele estava na delegacia. Não, foi a Polícia Militar. Talvez não tenha visto a arma direito para ver, né? Daí você vai me dizer, poxa, mas eles não são instruídos, eles não... Meu Deus... Olha, Beto, eu vou te dizer uma coisa. É uma dificuldade. Eu sempre falava o seguinte, nós precisamos ir aos batalhões, falar com os policiais de rua. Eles precisam vir até o fórum assistir um júri. Eles precisam saber o motivo pelo qual é tão importante preservar um local. E local de crime não é a cama, o quarto onde o crime ocorreu. Nesse caso, o local de crime é o apartamento inteiro, sair todo mundo daqui. Se bobear o prédio, eventualmente. Exatamente. Então, isso não ocorre. Bom, o delegado chega, aí a Ana e a Rosana... A Ana ficou muito abalada, né? A Ana e a Rosana descem para o apartamento e retornam quando o policial, o delegado do DHPP chega, ele manda chamar, chega lá e ele pergunta o que aconteceu, né? O que estava vendo? Ele fala assim, eu falaria com o senhor, mas em particular, ou seja, não na frente do marido. Eles vão até a cozinha e ela fala para o delegado. Olha, ela me ligou e falou isso. Ela me ligou e falou que tinha dito para o marido que não queria mais ficar casada. E ela está tendo um caso extraconjugal. Ou seja, aquela cena inusitada, mais esse relato, quando a Ana sai da cozinha, o réu chega perto da Ana, diz que encosta o peito dele no ombro da Ana e fala, que segredinhos você tem com o delegado? O Sérgio? É. Danado. Ele estava comendo o quê? E ela falou, não. Uma melancia. Não, isso é muito leve. Tem que ser aqueles bolinhos de amendoim, aquelas coisas assim. Cheetos também. Eu gosto de Cheetos. Deixo bem claro aqui. Ou então... E fandangos, eu gosto também. Mas daí ele fala para ela, ela fala o quê? Isso, ela fala não. E ela passa a ter medo dele. Nunca mais ela se comunicou com ele, nem no velório, nem no enterro e nem posteriormente, porque ele continuou morando no prédio. E ele foi pro velório? Sim. Como marido, como viúvo? Sim. Segundo a mãe, não há relatos que confirmem isso. O Zé, a Ana, a Rita falam... ele estava normal, ele estava tranquilo. Né? Ele estava tranquilo, não estava abalado. A mãe diz que ele... chegava a fazer piada, chegou a falar de Pimenta Neves, né? O da Pimenta... Esse sim é a jornalista. Exatamente, da jornalista. Depois, quando ele é interrogado, E o que ele fala do Pimenta Neves? Não, diz que ele fala assim, o Pimenta Neves está solto até hoje. E ele tinha a idade do Pimenta Neves, hein? Ele já tinha 70 anos. 70 anos. Né? A mãe diz que ele já começa a fazer planos para o futuro, que ele vai voltar, vai morar em Niterói de volta. E a mãe dela sacou na hora que... Ela falou, minha filha não podia se matar, minha filha estava feliz, minha filha estava alegre. O suicida, Beto, ele quer terminar com o sofrimento dele, ele não quer se matar, ele tem uma dor. Ele tem uma dor que só vai passar se ele morrer. Que a Novalgina não tira, então ele quer... Ela não estava nesse estado. Ela estava em êxtase, ela estava feliz. Se não bastasse a posição do corpo dela naquela cama, ela estava feliz, ela não era uma pretensa suicida. Sim. Né? Ou seja, tudo apontava para um homicídio, nada apontava para um suicídio. Nada apontava. Então, perguntas até mais por conta do nosso tempo aqui. Sim. Desculpa, eu me alongo demais. Não está se alongando, não, está ótimo. Ela sabia atirar? Ele disse o seguinte, que a arma era dele, que ele não via essa arma há 5 anos, que ela sabia municiar... Um detalhe super importante da arma, hein? Ela sabia municiar a arma e sabia limpar a arma. Porém, esta arma ele não via há 5 anos, ou seja, ele nunca mais tirou essa arma. Detalhe, a primeira vez, os detalhes são importantes. Sim. A primeira vez que ele é ouvido, ele diz... detalhe,
os outros projéteis estavam lá no criado mudo dele, devidamente acondicionados. Guardados. E vai com validade ainda? Porque há 5 anos esses projéteis eles explodem assim. Estava lá. Não explode na gaveta. Quando você vai pôr, ele não sai. Ou então ele falha. Ele falha, exatamente. É isso que eu quero dizer. A umidade, umedece a bala. A pólvora. A arma utilizada foi um revólver. Um revólver com um tambor com capacidade para 5 projéteis. Somente foi municiado com um projétil. Um único projétil. Mas ela só ia usar uma bala. Ela só ia usar uma bala, mas eu acho muito difícil uma pessoa usar uma arma, colocar uma única bala para poder se matar, principalmente um revólver. Por quê? O revólver ele tem acionamento simples e duplo. O revólver tem o cão, aquela linguetinha que a gente puxa para trás. Quando a gente puxa aquela linguetinha para trás, para efetuar o disparo, eu preciso de menos força nesse meu dedo, tá? Então, esse é o acionamento simples. Eu facilito o tiro para mim. Eu imprimo menos força, uma força muito menor, diga-se de passagem, tá? Como funciona o revólver? Quando eu municio um revólver, vamos supor que eu coloque 5 balas. Qual vai ser a bala que vai... A bala não, né? O projétil. Que vai ser usado por primeiro. Não é aquele que fica na mira do cano. Não é aquele que está na direção do cano. Porque quando eu aciono o gatilho, o cano ele gira. Ou seja, será a próxima bala que vai ser utilizada. A próximo projétil. Não sabia. Sim. Então você, veja, eu quero me matar. Você tem que girar, só que não sei qual é a bala. Exatamente. Por isso que é a tal da roleta russa. Exatamente, também. você não sabe onde que tá. Só que, vamos supor, eu vou municiar esse revólver, eu abro, né? Seria muito interessante a gente ter uma arma, né? Pena que não. Só pra gente eu poder não acho mostrar. Interessante ter uma arma. Sem projétil, sem não, precisar não, utilizar. Eu prefiro não. A gente tem imaginação. Tem imaginação, então tá bom. Você abre o tambor para você colocar o projétil ali, naquele buraquinho do tambor, vou falar termos simples, Sim. aquele buraquinho. Se eu colocar aquele projétil na mesma mira, né, na alça de mira, na mira do cano, o tiro que vai ser dado é o que está vazio. Quando eu acionar... Ou seja, a pessoa tem que saber. Sim, vai estar vazio. O outro vai estar vazio, porque ele vai girar para a esquerda. O outro vai estar vazio, o outro vai estar vazio. Ou seja, eu vou apertar esse gatilho 6 vezes. 5 vezes. Né? A capacidade era de 5 projéteis. 5 vezes. Até chegar É porque você no colocou projétil. na última bala, ferrou. Aquela arma foi periciada. A força, ela tinha um gatilho muito duro, que a gente chama Então duro. tem que apertar mesmo aquele 8 negócio. quilos de pressão. Aquele negócio que a gente vê em filme que faz clac, 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 que não dá pra fazer Mas nessa ela arma. tá bem azeitadinha, né? Essa arma, segundo ele, não mexia há 5 anos, ou seja, não limpava há 5 anos. Ou seja, ela tava uma porcaria, mais. tava dura pra Tava ali, caramba. né? Detalhe, o cão, aquela lingueta que a gente puxa para trás, estava serrilhada, tinha caído, depois a gente ficou sabendo, e quebrou. Então, mais dificuldade ainda de você puxar. Ou seja, o tiro foi de ação dupla. Veja, eu vou me matar, eu deito assim, eu apoio minha cabeça de forma oblíqua, venho diagonal, venho com a arma, o disparo foi efetuado de 3 a 5 centímetros do alvo. Ah, então estava Aí nem eu colado. puxo, não estava encostado. Eu puxo não dá para eu puxar. Porque aquela lingueta você não consegue puxar, né? O cão. Aí você imprime uma força de 8 quilos. No dedo. No dedo. Detalhe, com o cobertor cobrindo o meu ombro. Aí eu atiro, puxo o cobertor, porque eu quero ferrar frio. o perito. Não, e tá frio. Não, eu quero. Exatamente, E tá frio. frio, não e eu quero. vou sentir mais frio depois de morta.
E por que nós temos a certeza que o cobertor se encontrava realmente cobrindo o ombro? Porque a mancha de sangue, quando você vê o cobertor, que ele está jogado para cá, né, descoberto o ombro, você vê a mancha de sangue na dobra do cobertor. Então estava coberto. Não tinha como, né? Só se tivesse realmente jorrado e caído direitinho naquele cobertor. Por certo que não. Aquele sangue escorreu pelo ferimento, manchou. Então você sabia exatamente. O local fala, o corpo fala, e o local fala. O tiro foi dado a curta distância, de 2 a 3 centímetros. Então tá nem grudado, imagina. Né? De 2 a 3 centímetros. Não havia queimadura, não havia aquele túnel, né? Que me fala. Que é aquela agora. coisa que queima mesmo. Exatamente. Que é quando... que vai, na verdade, quando você atira encostado, toda aquela queimadura, todos aqueles gases, tudo aquilo... Tira a queima-roupa, né? A queima-roupa vai ficar dentro do ferimento. Quanto mais você se distancia, isso a doutora Rosângela vai poder depois explicar melhor, você vai tendo a imagem, né, dispersada. Você me perguntou do resíduo gráfico. Na mão direita dela deu negativo, mas na mão dele também deu negativo, a mão direita e esquerda. Sabe que mão deu positivo? E você vai ficar... A esquerda embasbacado, dela. à esquerda dela. Mas por quê? Porque caiu a pólvora ali? Porque ao efetuar o disparo, houve a dispersão da pólvora onde estava ali. Ele tem de câmera aberta. Então... E ele podia estar com uma luva. Detalhe, é muito interessante. Eu precisaria ver quanto tempo depois. Acho que 3 meses depois, quando ele é ouvido pela segunda vez, 3, 4 meses depois, ele se lembra exatamente qual era a roupa que ele usava no dia dos fatos. Porque ninguém recolheu... Eu ia perguntar, não pegaram as roupas dele? Ninguém recolheu a roupa que ele usava. A roupa que ele usava, principalmente naquele momento que a polícia chega ou que os amigos viram. Em tese, acha que era a roupa que ele estava utilizando no momento do disparo. E a morte dela foi realmente naquele momento. Ele não pode ter atirado e ligado para os amigos depois? Sabe. Porque daí tem o tempo até para ele tomar banho. Quando a perícia chega, né? Bom, com certeza ela morreu depois que ela falou com todas essas pessoas. Sim. E ele chama Isso ela... em torno de meia-noite. E ele se liga para Ana Maria que horas? 1h30 da manhã. Então ele pode ter atirado, tomado banho. Houve uma discussão. Comido alguma coisa, tá com fome. Comido alguma coisa é ótimo. Dá sempre uma fome. Depois de matar, dá uma fome, que é uma coisa. 3 meses depois, ele disse que ele estava com uma blusa cor-de-rosa, com E que é a blusa que as pessoas reconhecem no momento que eles entram na casa? Não é nem submetido a reconhecimento. Porque... As pessoas nem se lembram. Não, é lógico, mas pelo menos vai que alguém é detalhista. Mas ele se lembra. E ele disse para o delegado o seguinte: eu estava com uma blusa, um salmão, né, rosa salmão, um peixinho desenhado e um shortzinho de bolinha. Tá? Que bonito. E eu não lavei. 3 meses depois, ele ainda tinha isso impecável. Ele fez a Mônica Levinsky. Não sei por quê. Uma estagiária do escritório de advocacia que foi contratado por ele, e diga-se de passagem, um grande escritório de advocacia, né? Tem como o cabeça do escritório José Carlos Dias, não preciso dizer mais nada, né? Ela vai um dia na delegacia de polícia, leva um par de luvas daquela... Luvas? Luvas. Sabe aquela luva amarela que você usa para fazer faxina? Mas uma que vem até aqui. Leva o short de bolinha, logo depois que ele fala que ele estava usando essa roupa. E a camiseta. Claro que tudo é submetido a exame. Mas nem vale mais como prova. Não, claro que não. Cadê a cadeia de custódia? Não, foi né? Quer dizer, eu vou lá e falo assim, olha, eu estava usando isso. Bom, foi feito o exame, claro que foi feito, claro que deu negativo, porque nós não sabemos nem se foi aquela roupa, nem se não foi lavada, e não entendi até hoje por que levaram aquela luva. Para dizer que a luva para dizer, olha, temos luva em casa. Temos luva em casa. Para você não achar que ele possa ter usado a luva. Agora, ele pode ter ouvido ela conversando com o Fernando, com o amante, com o namorado. Quando ele liga para a mãe, pedindo para que a mãe interviesse para que ela voltasse para casa, ele diz que ouviu conversas dela no telefone. Por isso que ele diz assim, ela tem um novo amor. Então, mas eu digo no dia da morte dela, porque ela liga para Ana Maria, ela liga para Rita, liga para Ana Maria, aí liga para ele. 3 vezes, 4 vezes, ele liga para ela. Aí ele pode, porque aí a gente pode alocubrar um pouco aqui. O que eu digo é o seguinte, que talvez ele ouvir
ela conversando com o Fernando e vendo que ela ia ter uma vida plena, chegasse nesse limite. Porque é um crime premeditado? Para mim foi. Já premeditado? Não premeditado de há muito. Ele toma consciência de que ela. A premeditação quer sair. pode ser de 2 minutos. Exatamente. Veja. Não é de violenta emoção, não é que ela ser. pegou uma faca e fez assim. Veja, se eu vou. Eu tô aqui, tô nervosa, meu marido vai me deixar por uma mulher. Então, ele já ouviu, inclusive, a felicidade dela. Ela estava feliz, ele não precisava nem ouvir. Então, A felicidade estava. Mas como ela liga para ele, até ela tá com o celular na mão. Sim. Ela fala para as amigas, ela fala feliz para as amigas. Já falei para ele. Ela estava feliz. E ele não. Só que, veja, vamos voltar à arma. Ele coloca uma única bala para matar alguém? Então, ele pode ter tirado também as balas do revólver. Pode ter colocado 5. Mas para quê? Para Dizer tirar? que foi suicídio? Mas o suicídio pode ter 5 balas também. Também. Uma ou 5. Tanto... Não sei. O que eu sei é o seguinte, se ele só municiou com uma, ele sabia que ele tinha que colocar... ele conhece revólver. Eu descobri isso quando a gente, na verdade, eu fiz um pouco uma cena, essa pergunta, eu só tinha uma bala, porque ela me contou um pouco antes. Que aí sim eu fiquei surpreso. Sim. Eu não sabia dessa história. Ou seja, de que se a você bala... fosse se matar com um revólver, isso eu jamais. Você ia apertar, dava tempo de desistir. Eu jamais. Porque o dedo ia ficar tão Se vierem com esse papo, Beto se matou, pode correr atrás. Correr, eu nunca. Não tenho essa vocação. Uma mulher... não existia a menor possibilidade de ser suicídio. Tanto é que o delegado, quando chegou no local, a defesa tenta depois dizer para ele assim, sim, quantas vezes o senhor já viu o suicídio? Quantos locais de crime? Meia dúzia. Ou seja, ele falou assim, não, doutor, só que o delegado foi muito inteligente. Ele falou assim, não, doutor, mas a gente conversa com outros colegas. Nossa. A gente troca informações. Eu chamei o DHPP. Eu vejo... eu chamei o DHPP. Exatamente porque eu tinha... Porque eu não sou bobo. E eu não sou expert, mas eu já saquei. Mas tolo eu não sou, né? O julgamento... Aí ele fez o velório, enterrou a esposa, virou viúvo dela. Virou viúvo dela. As pessoas, os amigos... No prédio, ninguém... detalhe. Ele continuou morando Sabe lá. a síndica que deu... as fitas, você falou. Deu a fita? Essa síndica, quando é ouvida, ela é uma das primeiras a ser ouvida. Ela chegou, ela estava voltando Isso já no julgamento? Não. Na ainda delegacia de polícia. Ainda... Os melhores depoimentos são aqueles que você pega logo. Os primeiros, né? Os primeiros. Depois você começa a esquecer, a florear, a lembrar de algo que talvez fosse ou não fosse. Ela detestava a Mel. Nossa. Detestava a Rosana e detestava a Rita. Por quê? Porque ela queria ser amiga de todo mundo. Não, porque o Zé foi candidato a síndico e ela também. Ela ganhou, daí eles passaram a não conversar mais com ela. Ai, meu Deus do céu. E é interessante que ela, em juízo, ela fala assim, eu duvido que isso tenha ocorrido, que ele tenha matado. Ou seja, as pessoas... ela corroborou que ela se matou. Aquela segunda mulher... Porque ela podia ser, inclusive, a segunda possibilidade. Pode ser. A segunda mulher também diz que não, que ele jamais... Então, a segunda esposa que você até falou, por que é importante o depoimento dela? O depoimento dela? Porque o que ele alega? Ele disse, aqui, eu já me separei duas vezes. Sim, entendi. Na segunda vez, inclusive... Ela se separou de mim e foi viver com um amigo. Nós hoje somos amigos. Um amigo dele, inclusive. Amigo dele. E nós continuamos nos conversando. Eu não tenho... Por que hoje... Por que com ela eu ficaria tão abalado? Porque o senhor tem 70 anos. Porque o senhor vai ficar sozinho. O senhor quer enfermeira. Porque eu tô errado, não? naquela época, você tinha... 50. Com 50 é mais fácil. 50, eu tô bonitão, né? Aí 70, o cara já tá desse jeito. Né? Eu tô trabalhando, eu tô bonitão. Não que não tem uns caras de 70 anos incríveis. Ainda tem gente que olha para mim na rua, né? Eu ainda vou ter outras chances, né? Agora, ele vê uma mulher bonita,
bonita, porque todos dizem que ela era bonita, e infelizmente nós só temos a foto dela morta, mas ela não dá para E é gente dizer que importante fosse, ter ela viva para o muito. julgamento, né? Para você ver a vida que se perdeu e não o cadáver que se... Né? Normalmente, o que a gente faz? A gente entra em contato com a família e pede fotos. Sim. Porque, às vezes, o cadáver está em tal situação... Que aquelas imagens... Aquelas imagens são aquelas que ficam, mas você precisa humanizar o cadáver. Claro, né? humanizar a vítima mesmo. Exatamente. Porque o autor está ali vivo, ele tem mais chances de ficar tristinho, acabadinho. Sim, chega com uma Bíblia na mão. Aqueles que chegam com a Bíblia na mão é de E aquela doer. coisa, eu não queria nada disso, eu fui obrigado, fui levado a fazer Exatamente. isso. Ou eu sou inocente. Ele até hoje alega inocente. Nega. Ele negou, falou que não era, que ele nunca... Aí vem aquela ex-mulher defender, vem a filha... contando que ela bebia, e realmente ela bebeu naquele dia. Ela tinha uma concentração... A filha dele, que ela não tinha filha. Não, a filha dele, que é a Mônica, que tinha a idade dela, que disse que ela andava bebendo demais e tudo mais. Quando foi feito o exame toxicológico, né, no corpo da vítima, foi constatado que ela tinha 1,7 gramas de álcool por litro de sangue. É uma quantidade bem elevada. Até o advogado, é tão engraçado, o advogado fala assim, bom, o senhor, falando para o legista, o senhor disse que todas as condições, ou seja, a dificuldade do acionamento do gatilho, porque ele está muito pesado. Ainda mais bêbada. Né? Exatamente, o senhor disse que ela estava embriagada, que ela tinha ela estava bêbada embriagada. É feio falar, ela bebeu bastante. Ela chegou lá 7 horas da noite e ela saiu de lá entre 11 e 11 e meia. Ela pode ficar mais corajosa para terminar o casamento graças à bebida, mas não a deixa mais forte, mais concentrada, mais... Não. A gente fica... Ela deixa ela mais forte emocionalmente. Emocionalmente, o que eu falo, mas não fisicamente não. É para fazer tudo isso. Não. Aí o que o advogado quis dizer? Bom, ela deve ter vindo cambaleando. Imagina, 1,7. Melhor ainda. Para quem tem o costume de beber, meu Deus do céu. Eu não sei chegar em casa, o bar era encostado, né? Ela teve condição de telefonar para as pessoas, então, de se ela falar chegou com as cambaleando, pessoas. mais motivo ainda de ela não ter conseguido fazer esse tiro num revólver tão complicado. O que ele quis dizer? Que ela não estava tão bêbada assim. Que ela chegou bem, o porteiro não viu ela mal, ela teve condição de telefonar para as pessoas. Sim, só que, Beto, essa mulher já tinha desligado, isso se foi 1h30 da manhã, já tinha se passado mais de 1 hora desde o último telefonema que ela deu ou recebeu. Tanto é que o Fernando, quando chega no apart hotel, liga para ela para avisar que tinha chegado e não consegue falar com ela mais. Né? E ela esperava a ligação. Olha aqui. O celular. E foi quanto tempo de julgamento? Porque assim, isso tudo aconteceu em 2007. E aí ele foi julgado, transitado em 2019. 2019. Na verdade, assim, houve a pronúncia. Tá. O promotor denunciou por motivo fútil e data máxima vênia de forma totalmente incorreta, né? Não é fútil, né? Fútil é um motivo insignificante, bobo. Né? Ela seria o quê? Como que você deveria ter sido aprendido? Torpe. Tá. Né? Torpe. Olha, Beto, dificilmente você vai pegar uma denúncia minha com motivo fútil. Porque o que é fútil para você pode ser o causador de uma violenta emoção para o outro. Sim. Né? Você é um porcaria, você é um idiota. Isso aí não é motivo fútil. Se eu falar que isso é motivo fútil, né, o advogado vai dizer assim, não, ele ofendeu a vítima, ele deixou a vítima nervosa, causou nela uma violenta emoção, foi uma provocação e o réu agiu, na verdade, logo após a injusta provocação. Você vai dar munição para a defesa. Além do que, não é fútil o motivo, né? Não é justo, por certo, mas não é fútil. Agora,
eu ficar com raiva de você, porque você vai me deixar, porque agora que eu que te dei tudo que você tem, porque depois ele enxovalha a memória da vítima. Ele chega a dizer que a vítima, enquanto eles viviam juntos, aproximadamente há 2 anos, a vítima apareceu grávida. Não podia ser dele, né? Ele era vasectomizado. E ele diz, bom, então nós vamos ter que resolver isso, né? Porque eu não vou ficar com você criando filho dos outros. Quando eles estavam 2 meses casados, é isso? Não, 2 anos 2 anos aproximadamente. casados. 2 anos de casado. Casados não, viviam juntos. E aí eles casaram depois de 7 anos. Aí ele falou, bom, então você vai fazer um aborto, né? E ela teria feito o aborto. Eu não sei se essa história é verdade. Será que não é também uma maneira de dizer... construir uma biografia de uma mulher fazer normalmente... uma esterectomia, por né? causa de um aborto. E não teve um filho, teve um aborto, podia ter sido mãe, etc, etc. Ele conta essa história. Eu não acredito. Ele chama ela de favelada. Eu que dei tudo para ela. Mas mesmo que ela fosse favelada, por que ela... Eu dei tudo para ela. Eu que fiz tudo. A mãe dela diz assim, não, o apartamento na Tijuca, onde eu moro, nós compramos com a venda de, enfim, um outro imóvel. Eu dei tudo para ela, eu proporcionei uma vida de rainha que ela não teria. Isso ele fala. Não teria em lugar nenhum. Ou seja, naquele momento, quando a pessoa fala isso, verbaliza isso... Está contando por que matou ela. Ele está dizendo. E agora... Qual foi a motivação? Precisar de alguém que cuide de mim na velhice, você vai me dar um pé? É assim mesmo? Por um outro homem? Por outro homem. E detalhe, gente, o Fernando não era um garotão de 40 anos. Ele tinha quantos 50. anos? 62? Isso? 62. Enfim, ele, o tempo todo ele afirmou que ela se matou. Ele continuou afirmando, né? As provas são totalmente no sentido contrário. Ele é julgado, ele é condenado a 14 anos. Mas só muito tempo depois, né? Só em 2000... Eu não me recordo quando foi a data do julgamento, porque é o seguinte, da sentença de pronúncia, da decisão de pronúncia, ou seja, aquela decisão em que o juiz diz que realmente o caso será levado ao tribunal do júri, houve recurso. Recurso tanto dele quanto do Ministério Público, porque, como eu te disse, não era motivo fútil. O promotor que fez a última audiência, após o interrogatório, aditou a denúncia para que constasse motivo torpe. Ah, entendi. Entendeu? O juiz afastou o motivo fútil. Falou, não, foi narrado motivo fútil não é. Né? Aí o promotor então disse assim, mas eu disse qual era o motivo. E o outro recorreu por conta da pronúncia. Foi ao tribunal. Ele era réu solto. Réu solto, você tem uma pauta diferente do réu preso. Você não tem tanta pressa em julgar. Né? Você não tem alguém que está... tendo a sua liberdade cerceada, se ele for inocente. Certo? Né? Aí houve a modificação, o tribunal deu provimento ao recurso do Ministério Público, não deu provimento ao recurso da defesa, que inclusive pediu violenta emoção. Ó, pera um pouco, ou a minha mulher se matou, ou eu agi com violenta emoção. Porque violenta emoção As duas coisas não existe. Né? Aí foi a julgamento, foi condenado, houve recurso, novamente. O tribunal manteve a condenação, dizendo que não, as provas, não houve decisão manifestamente contrária à prova dos autos, muito pelo contrário. E ele morando lá no apartamento, ninguém sabe, né? E aí ele teve um momento em que é decretada a prisão dele, porque ele começa a sair com coisas do apartamento e uma vizinha vai e fala no Ministério Público. O Ministério Público pede a prisão. Aí depois a defesa vem e diz assim, não, imagina, é que a mãe dele está doente. Ele foi preso ou não? Foi, chegou a ser preso, foi solto. Aí, quando é dada a sentença de condenação pelo Tribunal do Júri, é expedido mandado de prisão, porque havia aquela decisão de que a decisão de segunda instância de órgão colegiado proporcionava a prisão para o cumprimento da pena. Houve um habeas corpus, o habeas corpus foi dado, ele ficou solto, aí houve um recurso de embargo de declaração, posteriormente a tentativa de um recurso especial, finalizou em 2019. Né? Ou seja, 2019, trânsito em julgado. Portanto, agora espeça-se mandado de prisão
E ele tá o quê? 2019, estava com 82 anos, é isso? 12 anos depois. E ele tá vivo? Ele foi preso? Feita a consulta nos bancos de dados, ele não há notícia de que ele morreu. E ele foi preso? Não. Por quê? Porque até hoje não se cumpriu o mandado de prisão. Por quê? Porque ele efetivamente deixou aquele apartamento. Porque efetivamente a família não ficou em cima. Tem que ficar em cima. A família dela, a família da Mel. Ela tem que ter esse comprometimento, sabe? Daí você vai dizer assim, pô, mas não é obrigação da família ficar em cima. Sabe? Isso eu presenciei várias vezes. Quando a família te subsidia com informações, com fotos, enfim, quando ela te cobra, você também tem um monte de processos para cuidar. Mônica Elcuri, né? a Mônica Elcuri. Me diz uma coisa, já aprenderam, você pede para o processo descer e você olha, fala assim, juiz, olha aqui, ainda não prenderam, vamos expedir ofício, vamos atrás. Infelizmente, nós não temos 2 homicídios Mas por ano. 2019 ele estava com 82 anos, 20, 21, 22, ele está agora com 85 anos. 85 anos, ou seja... É presa uma pessoa com 85 anos? Olha, é presa? em princípio, o que vai acontecer? Né? Existe na lei um dispositivo que permite que ele cumpra a pena... Pimenta Neves. Pimenta Neves. Em prisão domiciliar. Ele... Mas esse caso é bonito. Pela versão que foi apresentada pelo réu, ela foi totalmente derrubada pela perícia. Totalmente derrubada pela perícia. Também ajudaram as testemunhas. Sim, pelos mas fatos. as testemunhas mais a perícia... E os fatos? A história, ela tinha uma história real. Exatamente. E ele não conseguiu controlar a história real. Esse é o caso do piloto da VASP. Muito obrigado, adorei. Tem alguma coisa mais que a gente não... Acho que a gente passeou por tudo. Acho que sim. Acho que vou transformar essa entrevista em 2 partes. Qualquer coisa a gente faz parte 3. Desculpa, eu sou muito prolixa. Não é... as pessoas gostam dos detalhes. As pessoas gostam dos detalhes. Doutora Solange, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, porque nós já somos amigos. É um privilégio ter você aqui no canal com a gente e que esse seja o primeiro de muitos que a gente vai falar. À disposição. Então já está combinado. De crime, de homicídio, eu estou sempre à disposição. Já está combinado. E antes de terminar, eu quero elogiar o teu trabalho. Muito obrigado. Né? E esse elogio não vem de agora. A primeira vez que nós nos encontramos, quando você trabalhava em outro canal, eu disse para você que você me surpreendia com a forma de você entrevistar, que você tirava tudo do seu entrevistado, né? E com todos os detalhes. E para quem é promotor de justiça, que se apega a detalhes para poder formar esse quebra-cabeças, que é um processo criminal, é extremamente importante. Então, eu elogiei você no meio daquele programa, e aquele elogio foi um elogio sincero, e muito obrigado. Volto a elogiar a maneira como você trabalha, o respeito que você tem por todos os profissionais, pela família da vítima e também pelo réu. Sim, não, a gente tem. Muito obrigado, doutora. Espero ter te surpreendido. Gostou da entrevista? Com certeza. Então, muito obrigado. Fico lisonjeado com suas palavras. É um privilégio ter esse tipo de feedback. Eu só tenho a agradecer de verdade. A única coisa. Muito, muito obrigado. Ainda mais uma pessoa tão inteligente e com tanto histórico de tudo isso. Muito obrigado. E vocês, por favor, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar, marca nas suas mídias sociais, se puder seja membro, como eu sempre falo, mas se não puder, todo mundo tem seus perrengues, às vezes não é possível, só de dar play, de estar comigo aqui com a doutora Solange com o mesmo tom de calça, sem querer, até o final. Esse tom de calça é complicado, hein? Porque é o uniforme de preso, né? Era o uniforme de preso na casa de detenção. Nunca soube, não fui preso, então não sei. Para mim eu gosto. E muito obrigado, até a próxima.